Bom dia, meus queridos, tudo bem? Que bom que você chegou a esse devocional. Mais um momento em que nós nos unimos. Nós nos unimos na meditação da palavra, na comunhão com nosso Deus, para ouvir o que Ele tem para declarar sobre as nossas vidas no dia de hoje. Sabemos que na nossa jornada cristã, meus irmãos, nós queremos fazer aquilo que Deus quer. Nós queremos alegrar o coração do Pai. Aqui é momento de vigiar, é momento de trabalhar, é momento de anunciar o que Deus tem dito em sua palavra para todos aqueles que ainda não conhecem. Por isso hoje eu quero meditar com vocês na palavra que está em Isaías, no capítulo 61, onde fala das boas novas da salvação. E o verso 1 nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aqui nós vemos que foi uma profecia. Jesus cumpriu essa palavra quando ele assumiu essa mensagem para a sua vida, declarando que chegou o tempo de Deus. Nós precisamos ter a consciência de que enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, viveremos aqui experimentando os poderes de uma vida vindoura. Deus tem bênçãos, maravilhas para a vida eterna, mas aqui, eu e você já podemos usufruir dessas bênçãos que o Senhor tem. Nela, nós vamos receber o galardão por tudo aquilo que nós fizermos. Lá receberemos o galardão, quando aqui na terra nós atendemos o chamado do Senhor. Mas enquanto essa vida vindoura, eterna com o nosso Deus não chega, eu e você temos uma missão, um compromisso. Nós precisamos andar por estas ruas, por estas vilas, por estes bairros, anunciando, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas e testemunhando Jesus por onde quer que nós andemos. Eu e você fomos chamados para reinar com Jesus. E então avancemos cada dia mais naquilo que Deus nos chamou. É preciso nos preparar, é preciso estarmos cientes de que o Senhor nos chamou para anunciar as boas novas da salvação. E vamos, continuando no capítulo 61, no verso 3 que diz: e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oh, aleluia! Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu e você fomos plantados nessa terra para sermos testemunhos. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, algum dia já se perguntou a respeito do chamado para ser instrumento de Deus para proclamar a sua mensagem? Como você tem feito isso? A questão é que muitos se arvoram como donos da mensagem, enquanto que na verdade ela pertence única e exclusivamente para Deus. Nós somos somente instrumentos para a propagação do Evangelho do Reino. Assim, todas as vezes que eu e você deixamos Deus conduzir a nossa vida e mostrar as suas verdades na palavra, a nossa vida é profundamente impactada.
A salvação precisa ser anunciada. A salvação precisa ser proclamada. E por isso eu e você precisamos responder com fé ao chamado do Mestre para anunciar a mensagem que transforma vidas. Queridos, a proclamação do Evangelho significa pregar, anunciar as boas novas. Isso significa as boas notícias que Cristo tem reservado. Na Bíblia, a grande boa nova é a salvação através de Jesus. Somente através de Jesus não há outro caminho que poderá nos levar ao Pai. Jesus é Filho de Deus que veio à terra para morrer por todos os nossos pecados. Agora, quem se arrepende dos seus pecados, quem se humilha diante de Deus e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, não será condenado, mas ele terá vida eterna, plena e abundante com Deus. Essa notícia é tão boa, meus irmãos, que nós não podemos guardar ela só para nós. Todos precisam ouvir as boas novas. Todos precisam ficar sabendo dessa boa notícia da salvação. Todos os seguidores de Jesus devem contar as boas novas para outras pessoas, parentes, vizinhos, para aqueles tristes, cativos, que ainda não conhecem essa boa notícia. Queridos, nós temos que entender que as boas novas de Jesus, elas salvam, elas libertam, elas curam, elas transformam vidas. Vidas aprisionadas serão livres. E Deus está chamando eu e você para sermos instrumentos para anunciar essa boa notícia. Você pode até se perguntar: quais são as boas novas de Deus? Se arrepender e crer no Evangelho. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O único caminho que te leva a Deus é Jesus. As boas novas, elas oferecem liberdade, justiça, esperança, amor, misericórdia. E essa, meus irmãos, é a mensagem que eu e você somos convidados a proclamar. Nós vemos que o profeta Isaías, ele faz uma série de colocações e termina com a expressão: a fim de que vocês se chamem carvalhos de justiça. Por que carvalhos de justiça? Porque o carvalho, ele mantém a integridade daquilo que nele é colocado. Ele não se corrompe ao longo do tempo. Ele permanece ali, forte, fiel, inalterado. Ele pode garantir qualidade daquilo que está dentro dele. Veja que comparação o profeta fez conosco e este carvalho. A árvore de carvalho é muito importante na revelação bíblica, sabe por quê? Porque foi usada como uma comparação com a vida daquele que vai trazer para dentro de si o conteúdo das boas novas. A boa notícia que o profeta aqui está anunciando, a fim de que sejamos exatamente como estes carvalhos de justiça, a justiça de Deus. Então você vai ser carvalho de justiça, você vai ser receptáculo dessa graça, dessa bênção, dessa boa notícia, dessa possibilidade de fazer em toda a sua maneira e forma de viver a coisa certa, a coisa que agrada a Deus. Então,
nós nos qualificamos para receber de Deus a sua aprovação, para, como um ungido, pregar as boas notícias, as boas novas da salvação. Nós vemos aqui que o profeta Isaías, ele é conhecido por suas visões, suas mensagens de Deus ao povo de Israel. E também hoje ele nos presenteia com esse maravilhoso discurso de redenção, de renovação e salvação. Capítulo 61 começa com essa declaração impressionante, onde o próprio Messias é anunciado como portador das boas novas aos aflitos, o curador dos corações quebrantados e o libertador dos cativos. O capítulo continua descrevendo toda a restauração de Jerusalém e a bênção abundante que Deus derramará sobre o seu povo que permanecer fiel. Como você se vê dentro deste plano de salvação de Deus? Você já se perguntou? Qual é o lugar que você ocupa dentro deste lugar de plano de salvação de Deus? Nós somos meros espectadores dos propósitos? Ou nós podemos nos colocar à disposição do Senhor para que, como instrumentos nas suas mãos, nós possamos ser canal de bênçãos para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça de Deus que ele fala aqui neste versículo? Queridos, o dia é hoje, o tempo é agora. Você é chamado para agir. Não dá mais para procrastinar, para adiar a sua decisão para mais adiante. O tempo é hoje. Meus irmãos, se eu disser a você que alguém muito poderoso foi enviado por Deus para curar o seu coração, proclamar libertação na sua vida, te livrando totalmente das algemas, das amarras do inimigo, para consolar a sua alma, para te coroar, para ungir a tua cabeça com óleo de alegria e te dar vestes de louvor e dupla honra, você vai acreditar? Você crê que Deus te ama a esse ponto de cumprir tudo isso que Ele prometeu para você? Todas essas promessas que você acabou de ouvir estão se cumprindo na sua vida hoje. E Jesus está te pedindo para você acreditar nessa verdade. Oh, aleluia! Ele está te cobrindo com as vestes da salvação. Ele está te envolvendo com o manto da justiça. E por causa disso, você já pode sair contando para todo mundo do teu colégio, da tua rua, do teu emprego, da tua loja, que você é filho amado dele, que você foi escolhido, que você foi separado e que a sua alma se alegra nele pelo simples fato de ter experimentado do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão e da sua fidelidade. Aleluia! Aleluia! As boas novas são de que o perdão e a vida eterna, eles estão disponíveis para todas as pessoas e são dons da graça de Deus que alcançamos pela fé em Jesus Cristo. Deus não desperdiça nosso tempo, Ele usa o nosso passado e o nosso presente. Assim, eu e você poderemos servi-lo com o nosso futuro. E tudo isso traz satisfação, traz alegria, traz contentamento. Por isso que a Bíblia diz: o coração alegre aformoseia o rosto. A Bíblia diz que o Evangelho nos foi dado para curar e cuidar dos nossos corações.
mexendo na essência da nossa vida, trabalhando lá dentro da intimidade do nosso ser, para trazer cura, para nos libertar dos traumas do passado, das mágoas, das traições, daquilo tudo que um dia nos feriu no mais profundo do nosso ser. Deus está trazendo cura para que possa haver transformação, restauração, para que de lá, desse interior que um dia foi podre, hoje possam nascer mananciais de águas vivas. Oh, xeremandarabachá, oh, aleluia. Por isso, hoje Deus te diz: filho, dá-me o teu coração e os teus olhos, que observem os meus mandamentos e se deleitem nos meus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor significa andar na retidão, na equidade, na justiça. Queridos, andar nos caminhos do Senhor coincide com o propósito e o querer do próprio Deus. Deus nos diz: a minha palavra vai te conduzir, vai conduzir os teus passos, e a minha palavra é como lâmpada para os teus pés e luz para os teus olhos. E se você já tem um coração feliz, abençoado, oferte o seu sorriso para os irmãos. Assim como o Senhor cuidou do seu coração, tirou todos os espinhos, trouxe conforto, ânimo e esperança aos nossos corações, assim como Ele curou nossas feridas, nossos traumas, como Ele curou nossa alma e o nosso espírito, Ele quer que eu e você sejamos instrumentos para anunciar essas boas novas e trazer a possibilidade de cura a todos os quebrantados de coração. E do mesmo modo, meus irmãos, nós podemos proclamar libertação aos cativos e aos algemados dessa vida, àqueles que ainda estão presos em amarguras, em vícios, em perdições, nos prazeres, na cobiça da carne, da cobiça dos olhos, aos que estão amarrados na sua vida, aqueles que não avançam de jeito nenhum, esses que estão o tempo todo aprisionados numa situação que foge do seu controle, do seu domínio. Deus nos chama para ajudar a libertar a todos estes. É para isso que nós somos chamados. A anunciar as boas novas da salvação pode trazer para essas pessoas libertação, restauração, uma vida nova, restaurada. E nós também vamos poder conquistar as bênçãos que as boas novas prometem para cada um de nós. Jesus, este anunciado aqui, o ungido, ele veio para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para quebrar todas as amarras, para libertar as pessoas dessas prisões emocionais, espirituais, financeiras, físicas em que elas estão vivendo, neste encarceramento da mente que não as deixa evoluir, que não as deixa avançar, libertá-los desses pensamentos perturbadores, da baixa autoestima, de diversas fobias, de diversas síndromes, para fazer este homem caminhar livre em nome de Jesus. Aleluia! É isso que a palavra de Deus falou em tantas e tantas ocasiões. Jesus disse ao homem paralítico: toma a tua cama, levanta e anda. O mesmo ele diz hoje. O Evangelho, essas boas novas, trazem essa mesma possibilidade de vitória sobre todas as coisas que eu e você não dominamos. Consolar esse coração quebrantado,
anunciar essa liberdade que nós tanto almejamos, proclamar a glória eterna do reino de Deus, enfim, a mensagem do Messias vai trazer vida a todos os ouvintes. Esse é o poder de Deus que desce do céu sobre cada um de nós, para que nós possamos experimentar uma nova vida, uma oportunidade nova, um tempo novo em nossas vidas. Portanto, nesse dia, meus irmãos, eu digo, receba essa unção, receba essa bênção, receba essa palavra profética nesse dia em nome de Jesus. E que sejamos aqui na terra aqueles que representam bem os altos ideais de Deus. Que não envergonhamos o nome de Deus, mas aqueles que vivem nas dimensões mais íntimas, com a certeza de que o seu DNA, que há ali dentro do seu DNA, há muito mais do que um ser humano, mas há um poder, uma unção do próprio Deus circulando em nossas veias. Esse Deus do qual nós nascemos, que nos deu vida, que nos amou primeiro. Há muito mais em nós do que simplesmente homens e mulheres naturais, mas nós somos homens e mulheres espirituais procedentes do alto, da glória de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Isaías 61, no versículo 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Oh, glória! O profeta Isaías está tratando da restauração de todo o povo de Deus. Mesmo, querido, que o passado, os teus dias tenham sido sombrios, mesmo que no presente os ventos sejam contrários, mesmo que neste momento os inimigos permaneçam prevalecendo, mesmo que o povo de Deus possa parecer sofrer afrontas, a sua vitória é certa. O vexame será substituído por dupla honra. O que foi tomado à força com manobras de violência, da injustiça, será restituído em dobro para você. As tristezas amargas converter-se-ão em alegria exultante. O nosso futuro não é um desfecho sombrio, doloroso, triste, terrível, mas sim uma vitória retumbante. Caminhamos não para um acaso tenebroso, mas para um amanhecer radiante, repleto da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, você precisa entender que o nosso fim, a nossa jornada aqui na terra, ela não termina num túmulo gelado, mas nós caminhamos rumo ao esplendor da vida eterna com a glória de Deus. O mal não vencerá o bem, a mentira não triunfará sobre a verdade, as trevas não prevalecerão contra a luz. Onde há dor e choro, então teremos uma fonte inesgotável de consolo. Agora há vexames, perdas, mas então dupla honra e restituição. Agora pode haver tristeza e opressão, mas lá haverá uma alegria indizível e cheia de glória. Agora os inimigos com sua fúria, eles podem prevalecer, mas lá toda
todos esses inimigos serão colocados debaixo dos pés de Jesus e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Vexame? Vergonha? Não. Dupla honra? Sim. Prepare-se para isso. Tome a decisão para isso. E o tempo é agora. É hoje. Amém, meus irmãos?